Fala, meus primos e minhas primas. Hoje eu trago pra vocês uma obra filé da maricota, onde tem um assassino dos brabos que mata todo mundo na maciota. E caramba, até rimou, irmão. Mas enfim, vamos nessa. E nossa história começa com a visão de um penhasco. E em seguida, vemos um homem com sua lâmina fazendo feixe de luz gigantesco. E em seguida ele diz, que perda de tempo, venho de uma vez. Esse é o homem que eu tô falando, rapaz, o assassino da Liga Ucheon. É o tal do Cheon Hadin. Esse é brabo, hein, moleque? E vemos que ele tá de costas e tem uma galerinha atrás dele. E um deles tá dizendo, você tá confiante demais pra quem matou só algumas pessoas, assassino maldito. E pra você ter noção de quanto o cara é brabo, ele se pergunta, foram quantas pessoas? E então eles continuam dizendo, vou realizar o seu desejo. E eles avançam com tudo no nosso assassino, irmão. Mas como eu falei, irmão, espadachim na maciota, o cara arranca um braço rapidinho, irmão. E como eu te falei, é derrubando um e já pegando dois de uma só vez, irmão. E então vemos ele dizendo, eu nem consigo me lembrar mais de quantas pessoas já matei para chegar até aqui. E em seguida vemos ele segurando sua espada com as duas mãos. E vemos ele mais uma vez varrando outro figurante com sua espada, irmão. Muito suco de uva jorrando. É o grupo de pessoas sofrendo e o nosso queridinho ali vendo o sangue zorrando. E em seguida ele diz, a única coisa que sempre fez foi cortar a garganta das pessoas. Mas a galera não cansa, mano. Mesmo vendo ele fazendo churrasco, eles continuam. E um diz, ele está sozinho, não se sintam intimidados. Morra, Cheon Hadin. E ele se pergunta, por que eu tenho que morrer? Segurando sua espada, ele continua dizendo, eu posso mesmo ser livre depois desses 30 anos assim? Eu falei, o moleque é profissional. É 30 anos de carteira assinada, meu amigo. É CLT de espadachim. Porém, meus amigos, o bagulho fica doido. Ele vai correndo atrás dos caras e grita, prestem atenção, seus idiotas. Eu vou ser livre. Nem que eu tenha que matar todo mundo. E olha só como essa obra começou. Você tá achando pouco, meu amigo? Você tá achando pouco, meu amigo? Como se já não bastasse todo aquele começo fantasmagórico que a gente viu. Ele sai varando todo mundo novamente, meu amigo. Esse é o assassino maciota, cara. Em um só golpe. Brabão. Faz até pose. Pique Jojo. E mesmo ele quebrando a desgraça nos caras, ainda tem alguns em pé dizendo, agora é a nossa chance. E então, vemos a cara de alguns impressionados dizendo, oh, como isso é possível? E lá está o assassino Cheon Hadin, em cima das espadas, irmão. Em cima das espadas de seus inimigos. Esse é o assassino maciota. E então ele dá um salto com sua força psicodélica. E em seguida vemos um dos soldados preocupados dizendo, não faz sentido. Essa se parece com a técnica mestre do melhor assassino do mundo. O rei da morte, Cheon Hadin. Ah, ele reconheceu agora? É sério isso? E eu não preciso dizer mais nada, né? Não preciso dizer mais nada. O shape do Cheon Hadin fala por si. Ele derrota um por um, meu amigo. E em seguida diz, tô cansado. Então é aqui que tudo finalmente acaba, enquanto descansa um pouco com sua espada enfiada no solo. Porém chega mais tropas e um deles grita, ele está bem ali, vamos, ele já tá no limite. E ele frustrado com um sorrisinho na testa fala, droga, ainda não acabou. E então ele levanta sua lâmina e diz, eu achei que não iria usar mais essas lâminas, mas ainda tem um longo caminho pela frente. E em seguida vemos os olhos dele, né, que tá fundiabrado. Cadê o globo ocular, irmão? A pupila do moleque sumiu, tá cego de raiva, irmão. E ele se pergunta, as pessoas realmente odeiam o fato de eu querer ser livre? Nossa senhora, nós temos um monarca aqui. E em seguida vemos alguns dos soldados completamente assustados, cara. E o Cheon Hadin dizendo, saiam do meu caminho, ou eu vou matá-los. E em seguida ele faz uma onda de choque no chão que faz todos eles voarem, cara. E em seguida vemos ele pensando, Cheon Hadin, ei, sabe de uma coisa? Não importa o quão você viva nesse mundo ou em que posição chegue, você sempre será o rei da morte. E em seguida vemos a lua cheia e a respiração ofegante do Cheon Hadin. E ele pensando, você não passa de um cão de caça do líder do Ucheon, Dan San-yeon, um assassino sem coração. E ele sai vagando com sua respiração bastante ofegante e arrastando a sua espada. E ele continua pensando, você só obedece ordens e assassina pessoas. O que é que você sabe sobre a vida? Eu irei te amaldiçoar por toda a vida. E assim ele continua vagando, deixando rastro de suco de uva por onde ele passa com sua espada. Sua vida por todos aqueles que matou. Quero que você morra. E em seguida ele tira o capuz para respirar um pouco melhor. E também ele remove uma flecha que estava enfiada em seu corpo. Pensando, eu tenho que sobreviver. É, meus amigos, nem sempre vai dar tudo certo pro assassino maciota. E ele continua pensando, não quero mais ser o cachorro da Liga Ucheon. E então ele diz, droga, com um pouco de sangramento saindo da sua boca. E ele continua pensando, eu irei tirar essa coleira de mim e finalmente ser livre. Mas que caramba, eu tenho que me acalmar, eu sou o Cheon Hadin.
E em seguida ele enfia a espada no chão, para criar um impulso e começa a correr, pensando, estou quase chegando, mas só mais um pouco, tem um esconderijo aqui perto, é só eu chegar lá e me curar usando um elixir e restaurar minhas energias, e eu serei livre. Nossa, o nosso monarca tá como, hein, irmão? E ele segue correndo, pensando, só mais um pouco, vamos. Porém ele fica muito cansado e não aguenta mais correr, se jogando no chão. Com sua respiração bastante ofegante, ele diz, antes de me curar, é melhor comer bem e descansar. O assassino maciota tá meio velhinho, né? Tem que descansar mesmo. E ele continua dizendo, tudo que eu comi nesses últimos 7 dias foi carne. Tô com muita fome. Ué, era só ele fazer um churrasco de tudo que ele deixou ali atrás. Brincadeira, pelo amor de Deus. E então ele presta atenção na lua e fala, a lua parece um dumpling, quando ele é surpreendido por um ninja que tenta atacá-lo. Ai, o quanto essa obra é interessante, não tá escrito, meus amigos. E ele consegue desviar, porém a gente vê o estrago que o cara deixou no local, né? E o Tion Hadin surpreso pensa, ele escondeu tão bem a presença que eu, o melhor assassino do mundo, não consegui notar até agora. Meus amigos, temos que reconhecer, a gente tem que dar um crédito, o moleque é brabo, hein? E o Zé do Chapéu não arreda o pé, meus amigos, ele realmente quer atacar o Tion Hadin, ele quer acabar com ele. E em sua insistência, Tion Hadin fica alerta pensando, ele quer me matar. E o Zé do Chapéu é super rápido, meus amigos, e tenta atingir o Tion Hadin, e ao mesmo tempo acaba atingindo várias árvores, deixando vários cortes delas no chão. E o Tion Hadin pensa, além de que ele é tão forte que conseguiu cortar a árvore. Então, meus amigos, a gente vê o olhar do cara, a gente achava que o nosso queridão lá era endiabrado, né? Olha a cara desse maluco, parece o Freddy Krueger, mano. E o Tion Hadin pensa, ele deve ser um dos assassinos do plano central do sul, soldado da morte. E em seguida ele fala, eu já sabia que o líder do Icheon estava me caçando, mas não imaginei que ele iria se juntar com o Rei do Ferro e mandar um soldado de elite até mim. Mas parece que você esperou eu me cansar após lutar com aqueles homens. Isso significa que o Murin te reconheceu como assassino que vai me suceder? E ele continua dizendo, se eu quiser que meu corpo colapse aqui hoje, eu irei te cortar em pedacinhos. E o Zé do Chapéu na ré do pé, mano, com aquele olhar endiabrado dele, parte pra cima do Tion Hadin. E então vemos os dois tendo um confronto direto. Mas como eu falei, meus amigos, é o assassino na maciota. E quem é atingido nesse rolê? É isso mesmo, Zé do Chapéu, Freddy Krueger. E então vemos sua babinha, o suquinho de uva caindo pela máscara. E vemos a espada do Tion Hadin cheia de suco de uva, lá ele. A espada que ele usa, né, a espada dele é meio estranha, mas beleza. E então temos aquela parte cinematográfica, né, a mãozinha do cara estendida e do nada ela cai, como todo filmezinho de ação faz. Em seguida vemos o Tion Hadin suspirando. E então ele fala, porque não para de assistir e sai de onde quer que esteja. E então vemos um feixe de luz rosa e uma moça de vestido passando. E o Tion Hadin fica surpreso, dizendo, rainha? E a moça responde, que honra, você se lembrou de mim? Já se passaram 6 anos? Já faz um bom tempo, Tion Hadin. E em seguida vemos a noite no penhasco. E então vemos alguns cavaleiros com vários corpos ao seu redor. E um dos soldados pega em um corpo dizendo, meu senhor, todos os corpos aqui são dos soldados do Castelo de Ferro. E então vemos o general ancião Uicheon, Jun Il-hyun. E então Jun Il-hyun diz, e então ele rompeu as regras da Liga Uicheon e matou todos esses soldados do Castelo de Ferro. Tion Hadin, então te chamarem de o Rei dos Mortos não é desperdício. E então ele estende a mão e todos se curvam. E em seguida ele grita, vamos atrás da rainha, ela está com Tion Hadin. E em seguida vemos o Zé do Chapéu caído, o Tion Hadin e a rainha. E então Tion Hadin diz, a rainha demônio velada. Em seguida ela responde, é uma honra que ainda se lembre de mim, já faz uns 6 anos? Há quanto tempo, Tion Hadin? A rainha demônio velada, Kwak Sokyo. Mesmo que ela esteja usando uma técnica rejuvenescedora para manter sua aparência, ela na verdade tem mais de 60 anos. E a julgar pelo seu belo rosto, todos diriam que ela sequer seria capaz de matar uma mosca. Mas na verdade, ela é uma assassina demoníaca que não consegue dormir nem mesmo uma noite sem matar alguém. Ah, que papinho furado, mano. Técnica rejuvenescedora. É claro que ela tá usando os produtos Ivone, irmão. E o Tion Hadin pensa, e como se já não fosse bastante terem mandado os melhores assassinos e tropas da Fortaleza do Sangue de Ferro, eles ainda envolveram essa assassina maluca. Estão recorrendo a tudo só pra me capturar? É claro, meu amigo, o assassino maciota, você queria o quê? E ele fica super frustrado, pensando, droga, mas eu ainda tenho mais uma carta na manga. É claro que ele sempre tem, mano. E então ele pega em sua espada. E a mulher da harmonização facial e dos produtos Ivone fala, oh nossa, estou decepcionada, sacando sua espada dessa forma, mesmo quando temos uma relação tão especial. Ih, irmão, que papinho é esse, hein? Que papinho é esse? E então ele grita, relação especial é o caramba. Agora pare de falar coisas sem sentido, rainha demônio. E a Kwak Sokyo responde, você é bem imprudente. Creio que não conseguirá aguentar sequer um ataque nesta condição. Eu aposto, mano, eu aposto que ele vai conseguir fazer alguma coisa. Eu te recomendaria uma saída mais fácil. Porque você mesmo não testa quantos ataques eu consigo aguentar. Ih, rapaz, ficou meio estranha essa conversa, hein? E ele continua dizendo, porque eu teria medo de uma caduca de 60 anos que só sabe falar besteira. É, meus amigos, perdemos. Agora que ele falou
falou isso aí, eu duvido muito que ele vai ganhar. Afinal, falar da idade de uma mulher, já sabe, né, meu filho? E ela continuou respondendo: se me chamar de caduca de novo, eu iria arrancar sua coluna fora e não pararei, não importa o quanto implore. Nossa senhora, irmão, falei, nossa, imagina que situação terrível, meu amigo. E ele ainda responde: nossa, que medo. Ó, ainda é debochado, irmão. Esse cara é louco, olha o que ele tá fazendo. E ele continua dizendo: parece que a idade te deixou mais sensível desde a última vez que te vi. Caduca. Irmãos, eu não quero estar aqui pra ver o que vai acontecer com este homem agora. Nosso queridinho literalmente pediu pro Satanás aparecer na frente dele agora. E ela grita com toda fúria: seu desgraçado! Então ela para, fecha a boca e ele fica sem entender nada, né? E então ela diz: parece que você realmente foi criado como o melhor assassino da justa aliança celestial. Faz sentido. A Fortaleza Sangue de Ferro ter me chamado para esse serviço. Tá reconhecendo que ele é o melhor churrasqueiro que ela já viu na vida. E ela continua dizendo: seu núcleo está repleto de energias repulsivamente puras e boas. Claramente isso pertence às grandes 9 seitas. Meu amigo, parece que o criador dessa obra tem um fascínio por olhos diabólicos. Cadê a pupila dessa mulher? Simplesmente foi embora. E ela continua dizendo: que impressionante, sei que eles planejavam te capturar vivo. Mas como é que você conseguiu matar todos aqueles mestres? Você definitivamente aprendeu a destreza marcial das 9 seitas e também a destreza oculta. Mano, eu tô abismado ainda com o olhar dessa mulher. Meu Deus. E o Tion Hadi responde: não entendo por que está adiando a nossa luta e falando toda essa besteira, quando no fim das contas você prefere derramar sangue em vez de conversar. Quer dizer que ela é fã de suquinho de uva? Ela gosta de um capo, não é mesmo? E ele continua dizendo: é porque quer descobrir sobre a destreza marcial oculta das 9 seitas e as informações confidenciais da justa seita celestial? E Quaxokyo responde: ah, você deve realmente ser bom. Pensei que era só mais um assassino idiota que não sabia falar nada além de matar, mas parece que você tem um cérebro afinal. E ele continua dizendo: mas você, Rainha Demônio, não tem qualquer intenção de fornecer esses segredos para a Fortaleza do Sangue de Ferro, mesmo que os arrancassem de mim, não é? E ela responde dizendo: nossa, você me pegou. Na verdade, eu sequer preciso obedecer ao pedido da Fortaleza do Sangue de Ferro ou descobrir os segredos da Justa Aliança Celestial. Eu só quero a destreza marcial das 9 seitas. Se você revelá-la para mim, eu te deixarei viver. Que tal? Isso não seria considerado um acordo justo? Essa mulher tem uma lábia incrível, mano. Ela vende bastante no OLX. E o nosso grande assassino na maciota diz: por que tem tantos lixos desonestos no Grande Lago? Isso nem é de longe um acordo justo, porque eu já estou morrendo. É, moleque, se ela vende na OLX, ele vende na eBay, tá ligado? E ela continua perguntando: ah, isso é devido ao parasita de sangue? E ele fica surpreso pensando: o parasita de sangue. Este é o fim para todos aqueles que traem a justa aliança celestial. O parasita dentro de seus corpos irá transmitir o julgamento de sua deslealdade. Eu salvei sua vida, e ainda assim, você fez pouco caso da minha misericórdia. Sua vida e morte agora são posse do líder da justa aliança celestial. Tion Hadin, você nunca será capaz de abandonar a justa aliança celestial. E a Quaxokyo continua dizendo: bem, sobre o parasita de sangue e eu me livrar disso, você não vai ter que se preocupar mais com a justa aliança celestial. Mas isso depende se você irá ou não expor a destreza marcial secreta das 9 seitas ou qualquer outro segredo. E o coitado Tion Hadin tá lá, mano, suando frio. E ela continua dizendo: eu estudei as artes demoníacas do deus da morte, portanto, também sou bem versada sobre todo tipo de toxina e veneno. Se for com a minha destreza demoníaca, eu consigo me livrar do parasita que está no seu corpo. Ah, já começou os papinhos, já começou a querer ludibriar o cara. E então nosso protagonista fica em silêncio ouvindo tudo aquilo. E ela o pergunta: e agora? O que acha? Posso te libertar? E então ela vai até ele dizendo: você só precisa me ensinar a destreza marcial das 9 seitas. E ele vai debochar, né, novamente, fazendo e ela fica sem entender, né? E então ele começa a rir e diz: ei, Rainha Demônio, acha mesmo que o único motivo pela qual a Justa Aliança Celestial está me perseguindo é porque fugi deles? E ela fica sem entender, perguntando: você não? E ele responde: é claro, eu sou também um dos 10 mestres marciais mais fortes. Já aprendi a me livrar do parasita de sangue há 5 anos. Porém, precisava alcançar um nível mais alto para poder ultrapassar a inescapável formação de rede. E o meu treinamento para isso me tomou um longo tempo. Pensei até ter chegado perto, mas você me deixará viver caso eu te releve a destreza marcial da 9 seitas? E ela fica parada apenas olhando pra ele, então ele grita: pare de falar tanta besteira, acha que eu não conheço a sua natureza detestável? Eu tive 30 anos da minha vida roubados por aqueles desgraçados. Nunca mais serei enganado por ninguém. Saia do meu caminho. Você vê que o homem não anda sozinho, irmão. O cara tá ficando já super saiyajin, sendo que ele tava falando da idade da mulher. Ou seja, do que esse cara é capaz, irmão? Falar da idade de uma mulher e sair vivo? Meu Deus, ele é o cara, hein? E ele continua dizendo: se você escolher fugir agora, você pode pelo menos poupar essa sua vida repugnante. E Quaxokyo responde: como se atreve a dizer essas coisas mesmo estando tão próximo da morte? Mas não se preocupe com isso. Não sou idiota ou pobre coitada igual a você. Em seguida, vemos as unhas delas ficarem enormes. Pique da Cardi B, mano. Tá ligado? Aquela trapper. E ela continua dizendo:
dizendo: ninguém nunca sobreviveu depois de ter me insultado. Não vai me ensinar destreza marcial, não é? É isso que os seus olhos me dizem. E o nosso queridinho Full Pistola responde ela dizendo: e não é como se seus olhos me dissessem que eu não sobreviveria a isso. E ele tá com seu espadão na mão, lá ele, e vai até em direção a ela. E ela grita: então morra, seu maldito filho da mãe, com aquela cara de satanás dela, ou seja, os produtos Ivone derreteram, tá ligado? Provavelmente ela tava usando a base da Virgínia, então o Tion Rajin jogou água na cara dela e a base saiu, né? E ele grita também: morra, velha desgraçada. E temos aquele choque de habilidades gigantesco, que acaba causando uma grande explosão, que afeta bastante o ambiente que eles estavam. E infelizmente o Tion Rajin foi atingido, e pelo que eu vi, o negócio doeu, hein, mano? Porque a cara dele não tá nada boa. E então ele viu o velhote barbudo correndo até ele, e ele fica chocado pensando: o primeiro ancião, quando ele chegou aqui? E lá vamos nós, novamente, naqueles olhares esquisitos que só essa obra tem. E como se não bastasse ele já ter sentido toda aquela dor, meus amigos, a mulher arranca suas pernas e mãos, meus amigos. Meu Deus. O que eu falei pra vocês? Nunca falem da idade de uma mulher. É sério. É aprendizado com o Tion Rajin. Eu tirei ele como exemplo, ó. Foi falar da idade de uma mulher, ficou Teleton, mano. E aí só vimos aquele drama, né? Ele sentindo bastante dor. E como se não bastasse tudo isso que ela fez, ela ainda o atinge no seu peito, bem na bomba injetora, pra vazar o óleo hidráulico na frente e atrás. E aí já sabe, né? Aquela dor absoluta. A mão dela atravessa, ou seja, ela realmente queria acabar com a bomba injetora do nosso querido protagonista. E então ela retira sua mão e ele cai no chão, cuspindo bastante suco de uva. Ou então, óleo hidráulico, como preferir. E aí vemos que o nosso querido prota solta muito suco de uva, cara. É muito triste essa parte. E ele também tava incrédulo com tudo que tava acontecendo com ele, né, mano? E a velhota, sem a base da Virgínia, diz: é uma bela visão, agora que perdeu seus membros. Mas que serzinha desgraçada, hein, mano? E ela continua: ah, não, eu devia arrancar sua cabeça também. Nossa senhora, mano, eu nunca vou falar sobre a idade de uma mulher, é sério. E em seguida vemos a cara dele de desespero, e aí vemos novamente a cara de satanás dessa mulher, misericórdia, pior que a bruxa do 71, mano. E assim ela diz: assim, você nunca mais poderá falar de novo. E sim, meus amigos, e sim, ela arranca a cabeça do cara. Nisso ela passa a maquiagem novamente, né, e fala: rasteje pelo inferno como um parasita. Toda feliz, irmão, enquanto tinha um monte de suco de uva voando. É mole, meus amigos. E então vemos Tion Rajin pensando: finalmente, esse é o meu último momento antes de morrer. Eu só queria ter uma vida comum, mas isso tudo é apenas um sonho. Ser um homem normal, um humano normal. Isso é tão impossível de se alcançar. Se eu tivesse outra chance. E então vemos um local chamado Culto Divino do Demônio Celestial, Santuário Principal. Em seguida vemos um homem dormindo. E então vemos novamente ele dizendo: se eu tivesse outra chance. E então aquele indivíduo desperta. Culto Divino do Demônio Celestial, Santuário Principal. Temos um homem em pé com seu cachimbo. E em seguida vemos um homem dizendo com ele: os ensinamentos divinos são inquestionáveis, que todos os demônios caiam aos seus pés. Saudações, quarto jovem mestre do culto celestial. E então o homem que estava com o cachimbo apenas fica calado e observando. E o membro do culto continua: eu acabei de sentir o pulso dele. Do terceiro, digo: Senhor Ian morrerá esta noite. E o homem com o cachimbo diz: entendo. E continua pensando: as coisas estão indo melhor do que eu esperado. E em seguida vemos uma pilha de corpos com um rapaz perguntando: Rajin, você acabou? E ele responde: sim, já matei todos desse lado. E então o rapaz diz: vamos descansar então. E o Rajin responde: certo. E o outro rapaz continua dizendo: mas não podemos descansar por muito tempo. O líder diz que não podemos ser detectados. E em seguida ele pergunta: hã? O que é isso? E ele pergunta: você quer ver? Ele: oh, ok. E então ele mostra. E então ele pergunta: é um pássaro? Uma escultura de um pássaro? Você quem fez? E ele continua dizendo: Rajin, você não está cansado de viver como um assassino? Eu vou usar qualquer método que for preciso para sair dessa. E viverei o resto da minha vida como um pássaro livre. Irei para as regiões rurais, onde poderei sentir o ar puro, ao invés desse cheiro asqueroso de sangue. E o Radinho responde: quero ir. E o rapaz de cabelo azul pergunta: o quê? E o Radinho responde dizendo: também quero ir para a região rural com ar fresco. E o rapaz de cabelo azul diz: você não pode, nem pense nisso. E o Radinho pergunta: por que não? Vamos juntos. E ele responde: não. E o Radinho fala: me leva com você. E o rapaz do cabelo azul diz: cala a boca. Quando de repente vemos suco de beterraba na cara do Radinho. E vemos que seu amigo de cabelo azul foi gravemente ferido. E o Radinho se perguntando: o que aconteceu? E então ele escuta: eu salvei sua vida e ainda assim você fez pouco caso da minha misericórdia
Cláudia tentando fugir. E o Radin fica surpreso. E então vemos um homem dizendo: olhe bem para isso. Este será o fim de todas as traições contra a justa aliança celestial. O parasita de sangue em seus corpos irá julgá-los pela sua deslealdade. E então vemos a cara daquela mulher da harmonização facial novamente dizendo: ah não, eu devia arrancar sua cabeça também. Assim, você nunca mais poderá falar de novo. E assim vemos um flashback da cabeça dele sendo arrancada novamente. Em seguida, vemos um homem de cabelos castanhos se levantando da cama como se tivesse acordado de um pesadelo. E ele pensa: hã? Era um sonho? Que sonho, cara? Isso é um sonho? Tá louco? Isso é um pesadelo, irmão. E ele continua pensando: mas eu acabei de ser decapitado pela rainha demônio. Que lugar é esse? Esse quarto parece tão luxuoso. Estou sentindo a presença de alguém. E então, vemos uma moça se aproximando dizendo: jovem mestre, é a Angua. E de repente ela procura pelo jovem mestre, porque ele já não está mais na cama. O bicho é rápido, hein, mano? E em seguida, vemos ele com o Hashi no pescoço da garota, dizendo: psh, você sabe o que vai acontecer se você fizer um pio? Eu fazia um pio só de sacanagem, só pra ver o que ele ia fazer, mano. Mas enfim, ele continua perguntando: quem é você? Você é da Fortaleza do Sangue de Ferro? E a coitada começa a gaguejar, sendo ameaçada com o Hashi, é isso mesmo. E ela diz: jovem mestre, sou eu, a sua serva, Angua. Por que está agindo assim? Há algo lhe desagradando? E então ele fala sussurrando em seu ouvido: jovem mestre, para de falar coisas sem sentido e me diga a verdade. Quem me trouxe até aqui? E ela se pergunta: lhe trouxe até aqui? E então ela responde: o senhor está aqui há bastante tempo, jovem mestre. Você esteve inconsciente pelos últimos 6 meses porque foi vítima de um bloqueio de Ki e só acordou há 2 noites. E o Xion Radin fica se perguntando: mas o quê? Eu perdi a consciência devido a um bloqueio de Ki? Mas eu morri. E ele novamente tenta obrigar a garota a falar algo, dizendo: pare de brincadeira, me diga a verdade. E a coitadinha da garota responde: é a verdade. Eu estava trazendo uma refeição para o senhor comer quando acordasse. Até que ele se dá conta, né? Olha pro espelho, toma um susto e pensa: hã? Quem é esse desgraçado? Esse sou eu? Mas aquilo não foi um sonho. Então, o que é isso? Reencarnação? Ou minha vida passada? E ele começa a relembrar, né? Quando ele virou Teleton, perdeu a mão e os braços e ainda teve a cabeça arrancada. Que cena, hein, meus amigos? E ele continua se perguntando: como isso aconteceu? E então a jovem Angua diz: jovem mestre. E ele lá, surpreso, pensando: onde é que eu estou? Uai, tu não queria uma vida normal? Tu vai ter uma vida normal agora, irmão. Tu não quer ser mais um assassino na maciota, né? E então ele abre a porta e fica deslumbrado com tudo que está vendo, dizendo: como pode existir um lugar assim no Murim? E então ele vê algumas pessoas na fora e se pergunta: e quem são eles? E então eles se aproximam e um dos rapazes apenas olha pro Tion Rajin sem dizer uma palavra. E o Tion Rajin pensando: quem é esse? E então de repente o cara grita: os ensinamentos divinos são inquestionáveis, que todos os demônios caiam a seus pés. Parabéns por ter melhorado o terceiro jovem mestre. E se curva diante dele. O Tion Rajin se perguntava, né, em sua mente, sem entender nada: ensinamentos divinos? Que? Se é um culto divino do Murim, então deve ser o culto divino do demônio celestial. Espera, um culto divino? E então vemos um salão gigantesco com aquele mesmo homem que tinha falado anteriormente com Xion Radin. Em seguida vemos ele se curvando, fazendo o gesto e dizendo: os ensinamentos divinos são inquestionáveis, que todos os demônios caiam aos seus pés. O primeiro guarda real do culto divino cumprimenta o Lorde Demônio. Primeiro guarda real do culto divino do demônio celestial, Modan. E então o Lorde Demônio está em seu trono, sem dizer uma palavra, apenas observando. E em seguida o Lorde Demônio pergunta: o que o traz aqui hoje? E Modan responde: há algo que preciso reportar. E o Lorde Demônio então fala: diga. E Modan continua dizendo: o terceiro jovem mestre despertou. E o Lorde Demônio pergunta: o terceiro? E Modan responde: sim, entretanto, ele perdeu todas as suas destrezas marciais, devido ao tempo que ficou desacordado. O que o senhor gostaria de fazer com o terceiro jovem mestre? E o Lorde Demônio pensa um pouco e diz: primeiro guarda real. Porém, quando ele disse isso, se formou uma ventania gigantesca que quase apaga as velas. E Modan responde: diga o seu desejo, meu Lorde. E o Lorde Demônio diz: até a cerimônia de fechamento em 3 meses, não me dê mais nenhum relatório. Ai, caramba, mano, nosso protagonista não tem sorte em absolutamente nada, irmão. E então Modan olha pra ele e abaixa a cabeça, dizendo: espero sinceramente que o senhor alcance o seu grande objetivo, o culto divino do demônio celestial, ou o então chamado culto demoníaco milenar. Foi criado há milhares de anos por um mestre Murim e o mais antigo e maligno em termos de poder demoníaco desta geração. Em questão de habilidade marcial, eles eram os mais fortes, e todo o mundo Murim ficava aflito apenas com a sua existência, como se eles fossem o próprio símbolo do caos. Mas em termos de números, a Federação da Justa Aliança Celestial e a Fortaleza do Sangue de Ferro ganhavam na quantidade de pessoas. O mundo então passou a considerar a Justa Aliança Celestial, a Fortaleza do Sangue de Ferro e os demônios celestiais como os mais poderosos. Dentre eles, os demônios celestiais eram tratados como uma ameaça ainda maior do que guerras e pandemias, e a pior existência da Terra. Em seguida, vemos Xion Radin calado e pensando: então, como eu acordei aqui, realmente ganhei uma segunda chance? Mas por quê?
porque tinha que ser em um culto demoníaco. Super frustrado, né? E eu entendo a frustração dele, porque o desejo dele era só viver com uma pessoa normal, cara. E que tipo de pessoa normal vive num culto demoníaco, irmão? É, meus primos, ser o tio honradinho não é fácil, hein? E logo ele pensa, não, vamos nos acalmar. Primeiro preciso entender a situação atual e depois criar um plano. E em seguida vemos a noite passada. E então vemos o tio honradinho com a roupa de ninja para não ser reconhecido. E ele pensa, acho que usar uma técnica de furtividade é exigir demais, mas... E em seguida, vemos dois rapazes dialogando, com um dizendo, o mais forte dentre os 7 discípulos do culto demoníaco, o terceiro jovem mestre despertou. Aparentemente uma batalha hierárquica sangrenta começará logo. E o outro fala, cuidado, não se envolva nisso ou vai acabar morto. E o tio honradinho fica os perseguindo para ouvir a conversa. E eles continuam, mas é um milagre, acordar 6 meses depois de um estado de bloqueio de Ki, ouvi dizer que ele perdeu todas as suas destrezas marciais. Eu acho engraçado, mano, que ele tá seguindo os caras e tem um gatinho bonitinho do lado dele, mano. Mas enfim, continuando. Faria jus ao apelido dele de demônio monstruoso, se ainda houvesse alguma destreza marcial restante. E já que o demônio monstruoso acordou, aposto que ele vai fazer de tudo para esgotar os servos. Vamos ser cuidadosos para não irritar o terceiro jovem mestre. Vamos tentar não nos aproximar de lá. E o tio honradinho ouvindo tudo aquilo fica frustrado, né? Pensando, ele realmente era problemático? Esse desgraçado? Como se ele também não fosse, né? O cara varava 100 pessoas de uma vez só. Mas não, eu não sou problemático. Oh, meu Deus, eu sou muito tranquilo. Ah, pelo amor de Deus, né, meu amigo? E ele continua pensando, um demônio monstruoso. Que tipo de vida ele tinha? Enfim, tenho certeza de que aqui é um culto demoníaco. E para escapar daqui, preciso de um plano detalhado. Mesmo que tenha sido só por 1 hora, as técnicas de furtividade da noite passada foram demais. Para ser honesto, só de estar vivo já é incrível. E então ele olha para o corpo que ele reencarnou no espelho, dizendo, esse corpo é igual ao de um idoso de 80 anos. E pensa, primeiro, preciso me recuperar. Certo, vamos dar uma olhada. E então, ele fica em posição. E ele começa a canalizar o Ki. E ele pensa, eu sabia, os meridianos estão uma bagunça. Esse Dantian é muito pequeno. Preciso dar um jeito nele. Busque a verdade em meio ao caos, atravesse o vazio e abra os caminhos da vida. E traga o pensamento de que o mundo turvo o recompensará com fortuna. E então ele percebeu que a temperatura do quarto aumentou. E o ar também ficou úmido. E em seguida ele pensa, com essa técnica absoluta, vou expelir essa energia nublada para fora do meu corpo. E assim ele faz. E continua pensando, na minha vida passada, consegui aperfeiçoar minha própria destreza marcial utilizando a destreza das 9 seitas. Eu a chamei de técnica absoluta. E como uma pessoa sem qualquer status, essa técnica foi a minha salvação. Em seguida, ele abre os olhos e pergunta, esse é o meu limite? E continua dizendo, bem, pelo menos consegui fazer alguma coisa. O cara sabe muito, meus amigos. Olha que experiência, cara. E ele continua pensando, aqui está tão quieto que chega a ser incômodo. Se eu estou em um ambiente quieto, eu fico super feliz, mas ele não, ele tá se incomodando, porque ele tá acostumado a arrancar a cabeça, meus amigos, é isso. Continuando, já faz algum tempo desde que acordei, mas além do doutor, ninguém veio me visitar. E então ele lembra do doutor dizendo, o seu quadro de melhora é bem rápido, até a nossa próxima visita, se cuide. E ele também pensa na jovem garota tremendo de medo. E vemos a coitada da jovem Angua se tremendo toda, dizendo, jovem mestre, aqui estão as suas ervas medicinais. E ele continua super frustrado, pensando, o apelido desse miserável é demônio monstruoso, então tenho certeza que ele era um maluco problemático com uma personalidade esquisita. Olha só quem fala, né, mano? Ele era problemático e você, irmão, se arrancava a cabeça pra todo canto, tá esquecendo disso? E ele continua pensando, mas até que você entenda esse lugar, não seja precipitado, tio honradinho. Em seguida, vemos algumas montanhas e se passam 3 meses. E então vemos o Lorde Demônio com seu cachimbo dizendo, é estranho, já tem 3 meses desde que ele comeu aquilo, mas desde então nada aconteceu? E o médico responde, sim, bem, na verdade ele está se recuperando bem rápido. E o Lorde Demônio continua perguntando, você não disse que quanto mais forte o traço de destreza marcial, mais fatal seria? E o doutor fala, sim, foi o que eu disse, entretanto, é estranho. E o Lorde Demônio fala, Senhor Ian, ele sempre ultrapassa as minhas expectativas. Culto divino do demônio celestial, quarto jovem mestre, Hon Yumun. E então o servo pergunta, o que deveríamos fazer agora? E então o Lorde pergunta, quando o Rim virá? E o servo responde, creio que deve chegar ao templo principal por volta do meio-dia. E o Lorde continua perguntando, já se passaram 6 meses desde que Rim voltou? E o servo responde, sim, senhor. E o Lorde responde, parece que algo interessante acontecerá em breve. Continua observando e reportando. E o servo responde,
entendido. Em seguida, vemos o Tião Radin treinando. E o cara é tão forte, meus amigos, tão forte que ele quebra o chão. Vai, Hulk! E do nada ele dá uma de Ryu e solta um Hadouken, mano. E faz aquele barulhaço, né? E ele fica calado, olhando pra mão, vendo que seu golpe deu um estraguinho na parede, né, mano? E ele fala o seguinte: bem, estou melhor. Dei o meu máximo para fazer esse corpo ruim voltar ao normal durante os últimos 3 meses. Graças a isso, as energias sombrias desapareceram completamente. Os demônios lá querendo sujar o cara e ele simplesmente se purificando. É o visionário, meus primos, não tem jeito. Meu amigo, o quanto eu tô rouco não tá escrito, misericórdia. Em seguida, vemos a jovem Anguá falando: jovem mestre, sua erva medicinal está aqui. E ele responde dizendo: ah, valeu. E no mesmo momento ele bebe. Porém, ele percebe que tem algo de errado com aquele chá. E em seguida vemos que tem alguns insetos dentro do chá. E ele joga a xícara no chão. E no mesmo momento escutamos um grito dizendo: Tião Radin. E em seguida ele diz: você realmente acha que será capaz de escapar da justa aliança celestial? Seu arrogante idiota, eu te fiz o melhor assassino do mundo e mesmo assim você me traiu? Tá repreendido, meus primos. Os caras perseguem até em outra vida. E ele continua dizendo: mesmo que você morra, você nunca será capaz de fugir da justa aliança celestial. E então vemos o seu corpo antigo e o novo ao mesmo tempo. E ele dizendo: um parasita de sangue de novo? Pelo amor de Deus, de novo não, cara. E ele super frustrado, né? Em seguida a gente escuta: jovem mestre, jovem mestre. E ele responde: hã? E aí percebemos que era tudo coisa da cabeça dele. E a jovem Anguá pergunta: você está bem, jovem mestre? E ele pensando: ah, foi uma alucinação. E ela continua dizendo: então, irei me retirar. E ele sem dizer uma palavra, pensando: a nova vida que eu sempre sonhei, será que eu conseguirei ser livre? E em seguida vemos ele vestindo o seu Hanfu. E então ele escuta alguém dizendo: ele está aí dentro, não é? E ele fica sem entender um pouco. E continua: hein? Ah, sim, sim, mas ele... E ele pensa: que? É algum maldito do culto demoníaco? E continua dizendo: preciso anunciar ao jovem mestre que saia! E dá um tapa no rosto da pessoa. E ele fica sem entender, quando de repente uma moça entra dizendo: há quanto tempo? E ele: E vemos que quem levou o tapa no rosto foi a coitada da jovem Anguá. E ele olha pra aquela moça se perguntando: quem é ela? E então ela se aproxima um pouco dizendo: você está melhor do que eu esperava. E ele se perguntando: que? Vamos, Tião Radin, pense no jeito de sair dessa situação. E ela continua dizendo: vai me deixar esperando aqui de pé? Quero uma xícara de chá. Ela tá pensando que é fácil assim, rapaz? Quem ela pensa que é? O Chris Bumster? Sim, parei. Continuando. E ele pensa: em momentos como esse, primeiro, corra. E então ele diz pra ela: desculpa, mas preciso ir a um lugar urgente. E ela grita com ele dizendo: onde você está indo, terceiro jovem mestre? E então ela estala os dedos e surgem 2 guardas para não deixar ele sair de onde ele está. E ele apenas os observa calado. E em seguida ela diz: pretendo ter uma conversa profunda com o terceiro jovem mestre. Não sei quanto tempo irá durar. Então impeçam qualquer um que tentar se aproximar. E eles respondem: como desejar, senhora. E então eles se retiram. E em seguida ela diz: por favor, sente-se. Temos muita coisa para conversar, não é? E o Tião Radin responde: eu estou todo suado do treino. Por favor, me espere enquanto eu me troco. E ela responde: certo, esperarei. Mas acho bom que você não esteja planejando outra coisa. E ele pensa: dá pra perceber que ela não é normal só de olhar. Não tenho escolha. E em seguida ele diz: Anguá, me siga. E ela responde: ah, sim. Após ele perguntar pra ela quem é aquela mulher, ela responde: perdão, o senhor está perguntando quem é aquela pessoa? E ele responde: você sabe que depois que eu acordei no meu bloqueio de Ki, minha cabeça começou a doer. Então acho que estou com algum problema de memória. Mentira! Reencarnação que fala, meus amigos. E ela responde: ah, jovem mestre, você não pode morrer. E ele fica hiper frustrado, pensando: por que eu morreria? Nem faz tanto tempo assim desde que eu acordei. Em seguida ela o responde: o nome dela é Hon Yorin. Ela é uma heroína que lutou na guerra pelo clã demoníaco. E também é a filha da família Jyoska, a mais forte das 7 famílias demoníacas. É forte o bastante para se referir a ela como uma discípula mais talentosa do clã, além de ser reconhecida como mestra de artes marciais pelo chefe do culto demoníaco. Em seguida Tião Radin pergunta: ela é a irmã mais nova do quarto jovem mestre? E a Anguá responde: sim. E ele continua: mas por que ela veio me procurar? Qual é a nossa relação? E a jovem Anguá responde: não sei os detalhes, mas vocês se encontraram várias vezes no mesmo mês. E o Tião Radin pensa: então quer dizer que a nossa relação não é muito comum. E em seguida ele fala: certo, obrigado por me responder. Seu rosto não me parece bem. Ele está bem vermelho. Vá descansar. E ela não acredita que ouviu isso e fala: ah, sim. E ela fica pensando: o jovem mestre? Ele realmente enlouqueceu? Lembrando do terceiro jovem mestre no passado dizendo: sua idiota, morra. E então ele vai até a Hon Yorin e fala: meus pensamentos estavam bagunçados, então acabei sendo rude. E ela fica num tom de que está se perguntando e diz: está tudo bem. Em seguida ele pergunta: mas o que trouxe você aqui? E ela fica num tom de dúvida novamente, pensando: o que há com essa atitude calma? É diferente do terceiro jovem mestre do passado. Parece que ele perdeu o brilho no olhar. E ela
ela relembra do terceiro jovem mestre no passado, descascando ela, né? E continua pensando, então é verdade que ele perdeu sua destreza marcial depois de um bloqueio de Ki. E então ela o responde, não há motivo para termos segredos, e eu sei disso muito bem, portanto vou direto ao ponto. Este é um contrato que possui nossos selos. Você se lembra, certo? Se alguém quebrar o contrato, ou se a situação se agravar e por algum acaso precisarmos dissolvê-lo, e ele fica impressionado vendo e pensando, contrato? E ela continua dizendo, a penalidade será triplicada. E continua dizendo, o elixir que eu comprei para você custou quase 1000 moedas de ouro. E contando com o dinheiro investido em outras coisas, fica quase um pouco mais de 2000. Mas, já que somos próximos, irei ignorar essas coisinhas. E ele pensando, elixir? Investimento? Eu fui patrocinado com dinheiro e remédios pela irmã mais nova do quarto jovem mestre? O que esse desgraçado estava pensando? E ela continua dizendo, o total é de 6.000 moedas de ouro e eu quero o dinheiro agora. Mas se for muito difícil, assine o contrato dizendo que você irá me pagar. E ele continua pensando, usando o bloqueio de Ki do Sr. Yan como desculpa, ela está se fazendo de vítima, anulou o contrato e agora quer seu dinheiro de volta. Eu queria construir uma nova reputação e aumentar minha riqueza, mas ela vai simplesmente ignorar o fato que eu fiquei acamado? Esta jovem está fazendo coisas ruins que não deveria. E em seguida ele responde, bom, tá certo, não é como se fosse impossível. E ela fica surpresa, pensando, hein? Fácil assim? E então ele chama a jovem Anguá, pedindo para ela preparar o pincel, papel e tinta. E ela responde dizendo, sim, jovem mestre. E ele continua pensando, não me importa que seja algo ruim, não tem a ver comigo, vou fazer o que ela quer. Já que eu vou sair daqui de qualquer jeito, meus primos, a mulher deu uma de banco pro lado do cara e agora tá cobrando juros abusivos. Vidão, hein? E a Hon Yorin pensa, para alguém que é um jovem mestre, assinar um contrato tão descuidadamente desse jeito? Ele nunca foi muito esperto, mas também não era imprudente. E em seguida ela diz, mais uma coisa, se não conseguir me pagar, você terá que vir assim que eu te chamar, como um cachorrinho leal. Agora a mulher acha que ele é aquele Ki, né? Mas beleza. E o tio Honradinho pensa, ela vai tratar esse corpo igual a um cachorro? Essa criança tá começando a me irritar. E então ela pergunta, isso é tudo? O contrato acabará quando eu receber todo o dinheiro. Até lá, devemos nos respeitar, já que somos contratante e contratado, certo? E olha pra ele com um sorrisinho de canto. Toda esperta, né, filha da mãe? E ele responde sério, respeitar, né? Você quer que eu seja respeitoso quando está me entregando esse tipo de contrato? E ela fica surpresa, perguntando, quê? E ele diz, Anguá, vá e chame o comandante da guarda real. E ela responde, sim, jovem mestre. O bagulho ficou louco agora, hein, fi? Em seguida, Hon Yorin pergunta, por que você está chamando o comandante tão de repente? Em seguida, o comandante da guarda real entra, dizendo, os ensinamentos divinos são inquestionáveis, que todos os demônios caem aos seus pés. Saudações, jovem mestre, por que me chamou? E em seguida ele diz, prepare a carruagem, tem um lugar que preciso ir. E o comandante responde, terceiro jovem mestre, sei que não é meu lugar de fala, mas acredito que seu corpo não esteja nas melhores condições. E ele repete dizendo, irei até o Lorde Demônio. Prepare a carruagem e avise ao palácio do Lorde Demônio. Diga que o terceiro discípulo deseja ver seu mestre. E a garota fica vendo tudo aquilo, né, com os olhos fixados. E então o comandante responde, entendido, enviarei a mensagem ao palácio do Demônio Celestial. E o transporte será preparado assim que receber a permissão. Em seguida, Hon Yorin diz, terceiro jovem mestre? E ele responde, o que foi? Eu também preciso revidar. Veremos se esse contrato é realmente justo aos olhos do Lorde Demônio. Moleque, eu gosto demais desse cara. E ela continua dizendo, terceiro jovem mestre está dizendo que deveríamos morrer juntos agora? O que é que você quer ouvir do Lorde Demônio? E ele pergunta, há algum problema? E ela fica desesperada falando, se o Lorde Demônio souber que você fez um contrato comigo, você também não sairá impune. Aí não ganha nenhum nem outro, o cara é muito esperto, filha, sabe jogar. E ele continua respondendo, tem razão, se ele descobrir até mesmo posso levar uma bronca. E talvez eu possa ser exilado, já que perdi minhas destrezas marciais. Mas, se é isso que acontecerá comigo, imagine o que será de você. A sua família é incrível, todo mundo sabe, mas isso não vai lhe salvar. O pior que pode acontecer comigo é ser exilado, mas no seu caso, você poderá ser executada. Caraca, o moleque é jogador demais, meus primos. E ele continua, e digo mais, e pelo pecado de criar uma filha tão petulante, com certeza sua família será restringida de tudo. E ela fica com as mãozinhas no rosto, né, com aquela expressão de oh my god. Eu acho bem pouco sua filha da mãe, que se aproveitar do cara que tinha acabado de virar um teleton, mal reencarnou e já quer tirar a paz dele? Não, pelo amor de Deus. E em seguida ele dá as costas e diz, bem, estarei indo agora, é hora da minha caminhada. A filha da mãe debochada, e ela gritando, espere, você não quer se tornar o líder supremo? E ele vira e pergunta, líder com esse corpo? Que ridículo. Você não veio até aqui sabendo que eu não tenho chance alguma? E dá as costas novamente falando, então, nos veremos novamente no palácio do Lorde Demônio. E então ela começa a se tremer perguntando o que eu preciso fazer. E ele faz outra pergunta pra ela, do que está falando? E a Hon Yorin responde, o que eu preciso fazer? Para você não ir até o Lorde Demônio. E então ele pega o contrato e quase joga na cara dela dizendo, rasgue o contrato. Com suas próprias
as mãos. Em seguida, temos o flashback novamente. Radin, você não está cansado dessa vida? Eu vou sair daqui. Irei para as regiões rurais, onde poderei sentir o ar puro, ao invés desse cheiro asqueroso de sangue. Em seguida, vemos vários homens e 2 corpos no chão, inclusive um desses é de uma criança. E o Tio Radin olhando fixadamente para esses corpos. E então ele pergunta, esses são todos? E um dos membros responde, sim, olhamos todos os cantos, mas não encontramos mais nenhum sinal. E o Tio Radin fala, eles traíram a aliança, tem que ter mais alguém, procurem nas cidades próximas. E eles respondem, sim senhor. E em seguida, Tio Radin se agacha e encontra um pássaro nas mãos da criança. E então ele coloca o pássaro que está com muito sangue em suas mãos. Porém ele se assusta ao reconhecer, e de repente ele escuta um grito dizendo, saiam da frente! E de repente, um dos membros atinge a parede. E aí vemos que aquele cara de cabelo azul que vimos antes. E ele tá brabíssimo, varando todo mundo, irmão. Pique Tio Radin. E então, ele vê o Tio Radin ao lado da criança e com o pássaro ainda. Aí ele vira o Satanás e vai com toda a fúria em cima do Tio Radin. E o cara é tão forte, irmão, que ele quebra a espada do Tio Radin no meio e ainda dá um corte no rosto dele. E rapidamente ele coloca o garoto em seu colo. E o Tio Radin, vendo ele derramando lágrimas em seu rosto, diz, espere, me ouça. Eles disseram que o nosso dever é eliminar aqueles que traíram a aliança. Falaram que eram traidores. Eu realmente não sabia. Eu não sabia mesmo. E então seu amigo furioso dá um grito e pergunta, matar pessoas é só um trabalho pra você? Tirar a vida de alguém e cometer assassinatos todos os dias? Tio Radin, você entende algo da vida? E em seguida vemos o parasita. E o Tio Radin responde, é impossível que um assassino saiba de algo assim. E o rapaz fala, vou te amaldiçoar para sempre, mesmo após a sua morte. Você vai pagar por todos aqueles que matou, com a vida. E então, voltamos no tempo atual. E em seguida vemos uma cama arrumada. E alguns fios de cabelo sendo cortados. E em seguida uma moça segurando esses fios com um pano. O cabelo que estava sendo cortado era do Lorde Demônio. Em seguida vemos umas mulheres vestindo ele. E então vemos um homem se curvando, dizendo, minhas sinceras saudações ao Lorde Demônio. E o Lorde Demônio de costas diz, você está dizendo que o terceiro discípulo pediu para me ver? E o comandante responde, correto, acabei de enviar uma carruagem aos aposentos do terceiro jovem mestre. Então, ele deverá chegar ao palácio em breve. E o Lorde Demônio responde, primeiro guarda real. E o guarda responde, sim, meu lorde. E o Lorde Demônio derrama um pouquinho mais de bebida na sua xicrinha esquisita. E enquanto o guarda está agachado, ele bebe novamente e diz, escolte-o até o pavilhão demoníaco dos julgamentos. E o guarda fica surpreso, pensando, o pavilhão demoníaco dos julgamentos? E o Lorde Demônio continua colocando mais bebida naquela sua xicrinha esquisita. E então primeiro o guarda real faz o gesto e diz, cumprirei suas ordens. E em seguida sai do salão. E nesse momento, vemos o Lorde Demônio se espreguiçando, perguntando, ainda é inverno? Em seguida, vemos o santuário que o Tio Radin vive. E ele pensa, tá gelado, ainda não consigo me acostumar com a aura caótica que flui quando ele sente meu pulso. E então o doutor fala, às vezes parecem ter se recuperado mais nesses últimos dias. E não apenas as veias. Mesmo que você tenha tido assistência de ervas e acupuntura, a sua habilidade regenerativa é surpreendente. E mesmo ele falando isso, ele aparenta estar com um olhar frustrado. E o Tio Radin pensa, que olhar é esse? O que ele tá olhando? E em seguida o doutor fala, perdoe-me, eu só estava chocado com as suas habilidades de recuperação. Tá não, filhote, tem caroço nesse angu, fica esperto aí. Não baixa a guarda não, monengue. Em seguida vemos o Tio Radin se vestindo e o doutor continua dizendo, acredito que o senhor não precisará mais da acupuntura no seu treinamento. No lugar, recuperaremos sua força com refeições nutritivas e poções supremas de cura. E o Tio Radin responde, certo, tem algo que estou curioso. E o doutor fala, por favor, diga. E o Tio Radin diz, o que diabos é poção suprema de cura? Nunca ouvi falar disso. E o doutor olha pra cara dele e responde, é um composto purificado de ervas que ajudarão a recuperar sua energia. É feito à mão por artesãos que apenas servem os mais altos membros do santuário principal. E o Tio Radin responde, então é isso? E pensa, ajuda a recuperar a energia? Qualquer que seja o nome, é um remédio. E se realmente tiver propriedades medicinais, ajudará a me recuperar mais rápido. Em seguida o doutor diz, volta em 2 dias. Desejo que o senhor tenha uma rápida melhora. E o Tio Radin pensa, bem, suponho que não seja tão ruim assim. E então ele vai pro lado de fora, se espreguiça dizendo, que lugar entediante. E ele pensa, o Lorde Demônio, acho que finalmente vou encontrá-lo. Me pergunto, que tipo de pessoa ele é? Não há ninguém vivendo em Gangô que não tenha curiosidade com o demônio celestial. É um fato óbvio, já que ele aparentemente é a pessoa mais forte desta terra. Mesmo que ele nunca tenha demonstrado seu poder máximo, ele ainda é considerado um dos mais poderosos do mundo. Encontrá-lo agora pode ser perigoso para mim, já que eu não conheço muito sobre o culto demoníaco. Eu deveria ter sido mais cuidadoso? É óbvio, né, meu amigo? Você tá dormindo, é? Mas enfim, continuando. Ele lembra da Hon Yorin dizendo,
dizendo: eu fui rude com uma pessoa de grande importância do culto demoníaco. E aí ele fica irritado e pensa: mas eu não posso aguentar isso. Renascer no corpo de outra pessoa para me tornar o cachorro de alguém. Eu fico irritado só de pensar sobre. E em seguida ele diz: se aquela Ron Yorin da família de Oscar, ou que seja, não tivesse esfregado um contrato tão ridículo na minha cara, tô pra morrer de ódio. Em seguida vemos a jovem Angua dizendo: jovem mestre, fomos contatados pelo palácio do Lorde Demônio. A carruagem está pronta, então vamos prepará-lo para visitar o palácio. E o Tion Hadin pensa: já que as coisas chegaram a esse ponto, eu acho que eu tenho que encará-lo de frente, não é? E então ele abre a porta. E em seguida vemos a carruagem chegando em seu destino e ele descendo da carruagem. E um dos servos diz: o Lorde Demônio quer ver você no pavilhão demoníaco dos julgamentos. Por favor, acompanhe o guia. Em seguida vemos um céu completamente nublado e umas montanhas muito bonitas. E o Tion Hadin completamente confuso, pensando: o que diabos é o pavilhão demoníaco dos julgamentos? Em seguida, vemos o Lorde Demônio novamente bebendo em sua xicrinha esquisita. E então ele fala: o gosto do álcool parece estar mais doce hoje. Em seguida, vemos o Tion Hadin subindo a escadaria. E enquanto ele subia, ele pensava: essa realmente é a sede do culto demoníaco. Tem muitos guardas aqui. Isso me lembra de quando caí naquela armadilha da Justa Aliança Celestial e a Força do Sangue de Ferro. E assim ele vê vários guardas escondidos pelas montanhas. E continua pensando: essa área está completamente cercada com mestres de alto nível. Esse lugar é como se eu estivesse dentro de uma piscina com um monte de tubarões famintos. Ou seja, um único erro meu e estarei morto. Irmão, o cara é o Lorde Demoníaco. Tô aqui analisando essa escada. O que custa botar um elevador, cara? Tem dinheiro pra quê? E eles finalmente chegam ao destino. E o guia fala: chegamos. E o Tion, meio confuso, continua pensando: eles não chamam isso de pavilhão demoníaco dos julgamentos? Mas não parece ser um pavilhão. Não, eu não posso parecer surpreso. Preciso agir como se já conhecesse tudo. E então o guia abre a porta. E ele continua pensando: cada passo que eu der será decisivo para a minha sobrevivência no culto demoníaco. E o guia fala: por favor, entre. E ele pensa: foco, Tion Hadin. Você está encontrando com o Lorde Demônio agora. E de repente ele fica surpreso com um lugar completamente lindo que ele acabou de entrar. E ele fala: hein? Achei que estivéssemos no inverno, mas o clima daqui é como se fosse primavera. Estou sonhando? Não pode ser real. Então quer dizer que isso é uma ilusão? Bom, não há outra explicação, já que é inverno do lado de fora. Queria me aposentar de Kangô e viver em um lugar verde assim. É exatamente o meu lugar dos sonhos. Mas que técnica ilusória mais realista? E quando ele toca na flor, ele escuta alguém dizendo: por aqui. E ele fala: que susto! E então ele vê o pavilhão que o Lorde Demônio está. E ele fala: o pavilhão não estava aqui há um segundo atrás. E ele pensa: tem alguém bem ali. Em seguida ele começa a caminhar, quando de repente os pés dele começam a se mover sozinhos. E ele pensa: é como se eu estivesse sido enfeitiçado. Enquanto isso, o Lorde Demônio Pinguço tá colocando mais uma pinguinha lá pra ele tomar naquela xicrinha esquisita de vó dele, cara. Com o primeiro passo, a vida. E com o segundo, a morte. Interessante. Foi este o cenário que o terceiro discípulo imaginou para o pavilhão? E ele continua pensando: meus instintos como assassino me dizem que este lugar é perigoso. Mas não é como se eu pudesse dar as costas agora. Se eu quiser escapar do culto demoníaco e recomeçar a minha vida, preciso encarar o Lorde Demônio. Vai, moleque, você é corajoso. Vai, irmãozinho. E ele continua pensando: finalmente irei conhecer o Deus Demônio, a nona pessoa que recebeu o título de Demônio Celestial, o nono grande Demônio Celestial. E então vemos o shape do Lorde Demônio, né, que tá em dia, Felas, com a chance. E o Tion Hadin tá como? Um pouco apreensivo. O Lorde Demônio, Li Tion-san. E o Lorde tá lá, todo largado, sentado, né? Sem modos. Em seguida, vemos os servos conversando. O terceiro jovem mestre entrou e o outro responde: sim, senhor. E em seguida ele pergunta: tem algo lhe incomodando? E fica aquele silêncio constrangedor. Em seguida, o mesmo que fez a pergunta diz: perdoe-me, acabei falando demais. Sob o reinado do Lorde Demoníaco, só houveram 2 momentos que uma pessoa de fora adentrou o pavilhão demoníaco dos julgamentos. A primeira foi há 25 anos, quando o Lorde chamou seu primeiro discípulo. E o outro servo pergunta: está se referindo ao primeiro discípulo dele? Este seria o primeiro jovem mestre? E o guarda responde: não, o primeiro jovem mestre se transformou em um discípulo de Lorde Demônio há 20 anos. E o outro servo continua dizendo: está me dizendo que teve um discípulo antes do primeiro jovem mestre? E o guarda responde dizendo: sim. E esse discípulo desconhecido que reside nas sombras morreu no pavilhão demoníaco dos julgamentos. Sua pele foi rasgada em pedaços, como se um animal feroz o tivesse atacado. Misericórdia, Tion Hadin, sai daí. E então o servo fica chocado ouvindo aquilo, dizendo: então o Lorde Demônio. E em seguida o guarda diz: se o Lorde tivesse a intenção de matá-lo, então não teria o trazido até aqui. E o outro
outro servo pergunta: e quem foi a outra pessoa que entrou nesse lugar? E o guarda responde: o general estrategista, a pessoa que possui autoridade absoluta, seja em assuntos grandes ou pequenos. O único homem que chegou ao topo usando seu cérebro, ao invés de usar suas artes marciais. Essa é a segunda pessoa que entrou no pavilhão demoníaco dos julgamentos. E o servo fica chocado ouvindo, dizendo: ele? E o guarda responde dizendo: sim, saiu com a cabeça erguida. E hoje, os portões do pavilhão demoníaco dos julgamentos se abriram pela terceira vez. Me pergunto se o terceiro jovem mestre conseguirá voltar vivo de lá. Em seguida, vemos o Chen Hadin fazendo o gesto de saudação. E o Lorde Demônio com sua garrafinha de pinga lá na mão, né? O maior cachaceiro que eu já vi na minha vida.